Tenho 38 anos e esses são os meus dados reais, mas os nomes no decorrer do relato estarão trocados, então pode ler sem nenhum problema. Bom, eu decidi te enviar esse relato após ver um vídeo seu onde você comenta que os mais antigos cultuavam coisas estranhas sem mesmo saber o que era e pareciam não ter mito. E bom, vamos lá. Eu sou técnico agrícola e em 2019 eu fui contratado para prestar assistência em um sítio. Era uma propriedade antiga cuidada por um senhor de mais de 80 anos, que aqui vou chamá-lo de Seu Gentil. Ele morava junto com a sua esposa em uma casa de madeira muito bonita, tudo rodeado por café e milho. Era uma plantação bem grande. Um lugar bonito, mas meio parado no tempo. E por conta de ser um lugar muito afastado, eu dormiria por lá. Cheguei numa segunda-feira, perto ali do meio-dia, e fui recebido ali com café coado e um delicioso pão de queijo. Conversamos um pouco e ele me mostrou a plantação e pediu que eu desse uma olhada no solo perto da cerca do fundo. E ele dizia que nada estava crescendo ali e que era bom entender o porquê. E no meio do caminho, eu reparei num espantalho. Ele estava posicionado de frente para a estrada e de costas para a plantação, o que eu achei um pouco estranho. Ele era bem simples. Usava ali uma calça jeans velha, uma blusa xadrez e um saco de estopa no lugar da cabeça, com olhos desenhados com carvão e não tinha boca nem nada do tipo, só os olhos mesmo. Só que tinha algo desconfortável nele, sei lá, parecia mal feito, mas dava a impressão de que ele estava olhando alguma coisa, sei lá, era bem esquisito. Mas enfim, eu fiz o meu trabalho, tirei as amostras do solo e voltei para casa. No caso, a casa da fazenda, ali do sítio. Durante o jantar, eu comentei com o Seu Gentil sobre o espantalho. Queria saber um pouco mais sobre aquilo porque eu achei meio peculiar. Mas ele foi assim, seco e direto. Não mexe com ele não, deixa como tá. E aí eu me assustei porque, assim como o nome que eu dei, ele era um senhor bastante gentil. E foi estranho a reação dele quando eu perguntei sobre o espantalho. Então eu perguntei por que, né, que não podia mexer com ele. E aí ele só me respondeu: desde que botei ali, o povo parou de entrar na roça à noite. Ele me ajuda a vigiar o lugar. E eu decidi não tocar mais no assunto porque achei que estava sendo um pouco indelicado. No dia seguinte, eu fui cedo até o local de novo e percebi que o espantalho estava virado. Agora, ele estava de frente para a lavoura. E na hora eu pensei, deve ter sido o vento ou alguém talvez passou por aqui e mexeu nele. Mas os galhos ao redor não pareciam mexidos e o chão assim embaixo não tinha marcas. Não fazia muito sentido ele ter virado sozinho. E aí eu percebi que próximo ali tinha como se fosse pegadas no chão, mas era muito estranho, muito mesmo. Eram umas pegadas meio deformadas. Mas comecei a pensar que eu estava ficando louco. Bom, o dia se passou e veio a noite novamente. Enquanto eu estava no quarto me preparando para dormir, eu comecei a ouvir barulhos vindo da direção do milharal. Parecia alguém andando. Eu pensei que fosse bicho, mas quando eu fui olhar da janela, eu vi uma coisa terrível. Eu vi de relance a silhueta do espantalho, porém ele estava mais perto da cerca e não estava no local onde ele deveria estar pregado. Como se ele estivesse andando pelo lugar. Eu pensei estar vendo coisas, mas decidi ficar ali por mais um tempo. E eu vi aquele negócio andando lá fora, andando como um ser humano. E eu nunca vou esquecer a forma desengonçada que aquilo andava. O medo foi tanto que eu voltei para a cama, mas eu passei a madrugada toda em claro. E pela manhã, ele estava lá, no mesmo lugar de sempre pendurado. Eu fiquei de boca aberta. Bom, eu fiz o meu relatório técnico na parte da manhã ali. E na hora do almoço, eu tentei puxar assunto para saber mais sobre o espantalho. Dona Maria, a esposa de Gentil, era mais tagarela. E como ele não participaria do almoço naquele dia, eu resolvi perguntar para ela sobre o espantalho. E foi aí que ela me contou a história de como aquilo foi parar no sítio. Ela disse que, há uns 30 anos atrás, Seu Gentil achou o espantalho em uma pesca que foi com os amigos. Ele estava jogado na beira da estrada e Seu Gentil achou uma ótima ideia trazer para casa consigo. Ela me disse que por mais que Seu Gentil não gostava de tocar no assunto, então, assim, ela não fazia... E ela me disse que o Seu Gentil não gostava de tocar no assunto, então ela não fazia muitas perguntas a ele. Mas ela tinha certeza que tinha algo de errado com o espantalho.
Ela me disse que ele não fazia mal a eles ali e nem os assombrava. Mas sempre que alguém tentava invadir para roubar, era encontrado morto pelas proximidades do sítio. E sempre com os corpos de maneira bem estranha, sabe? Mortes bem peculiares. E sempre com os sacos dos mantimentos que a pessoa havia roubado ali do lado do corpo. E acabou que foram tantos casos que o povo da região ficou com medo e nunca mais tentaram roubar as lavouras. E mais que isso, começaram a falar que a fazenda era mal assombrada e que o que causava as assombrações era o espantalho. Como se trata de um sítio grande, há trabalhadores no local. E Dona Maria disse pra mim que o espantalho parece assombrar essas pessoas que trabalham lá, mas que com ela e que com seu marido, ele nunca fez nada. Ela conta que sempre desconfiou do espantalho, ali no início, sobre as mortes. E depois de um tempo, passou a ter certeza que era ele que causava. Mas não me contou também o porquê que ela tinha certeza. E ela também me disse que o próprio Gentil comentou com ela que o espantalho falava com ele. E que às vezes ele vai até lá, acende umas velas e coloca comidas específicas que, segundo ele, são comidas que o próprio espantalho pediu. Mas que ela só observa. Ela nunca questiona porque sabe que seu Gentil não gosta e fica muito bravo. Leandra, eu ouvi tudo isso de boca aberta, pasmo, pálido e com muito medo, juro. E assim, a minha única reação foi respirar aliviado porque eu sabia que ia embora no final daquele dia. Pois era o meu último dia ali na fazenda. Eu contei as horas pra minha carona vir me buscar e, graças a Deus, eu não precisei voltar mais lá. Ah, e para os curiosos, o problema da terra era só falta de um bom adubo mesmo, que aí eu passei pra ele comprar, mas de certa forma eu não precisei retornar ao sítio, graças a Deus. E bom, Lili, esse foi o relato, eu espero muito que você leia. E assim como eu falei lá no início, esse relato me lembrou muito quando você comenta que os mais velhos cultuavam coisas que eles não tinham muito conhecimento. E acho que esse é um caso, porque ficou bem claro nessa questão das velas e das comidas que ele cultuava o que estava preso naquele espantalho. Porque eu também não acredito que era o espantalho em si, e sim alguma coisa que devia estar preso nele, que provavelmente foi colocado por outra pessoa. Ele só achou no meio da estrada e levou para casa. Bom, se você tiver alguma teoria do que possa ser, né, ali dentro do espantalho, ficarei super feliz de ouvir.